Hoje é 17 de março de 2026 e o nosso querido amigo Alistair Crook está conosco. Bem-vindo de volta, Alistair. Muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. Começo com uma notícia de última hora, vinda de fontes israelenses, do próprio ministro da Defesa de Israel. Eles alegam ter assassinado o chefe do Conselho Nacional de Segurança do Irã, Ali Larijani. E recentemente há muitos rumores sobre o que está acontecendo com Benjamin Netanyahu. Algum tipo de inteligência artificial falsa e essas coisas, mas quando se trata do assassinato de pessoas como Ali Larijani, que a European Union considera o não radical, de certa forma reformista, ele não é tão de direita, está mais no centro, de certa forma. E com o que se passa em Israel, na mídia israelense, qual é a sua leitura dessa espécie de guerra psicológica entre Israel e o Irã? Você tem razão em apontar isso. European Union via as alegações de que ele foi assassinado. Não sei se são verdadeiras. Não foram, pelo que sei, confirmadas no Irã, mas pode ser que sejam verdadeiras. É a impressão que tenho, devemos esperar que seja esse o caso. E, sabe, esse é um caminho que Israel segue há muito tempo. Lembra que assassinatos, execuções e decapitações têm sido o modus operandi básico deles. E frequentemente acaba, sabe, pior. Lembro não das datas exatas, mas você deve recordar que o anterior líder do Hezbollah foi Moussaoui. E os israelenses queriam matá-lo e eliminar outros líderes que viam como dirigentes clericais do Hezbollah. E no que isso resultou? Acabaram com Nasrallah, uma pessoa de alinhamento mais duro. E acho que o que você diz sobre Ali Larijani é bastante verdadeiro. Larijani é, de fato, uma pessoa muito inteligente e intelectual, muito reflexivo. De forma alguma, é um extremista, digamos, da ala mais militante e intransigente. Na verdade, é bem mais centrista, por assim dizer. Então não sabemos quem o substituirá. Há boatos de que pode ser o Calibafa. Não sei se será o Calibafa, porque havia uma diferença entre esses dois cargos. Larijani era chefe de todo o Conselho Supremo de Segurança Nacional. Ou seja, ele lidava não só com... Havia um aspecto militar, que agora foi tirado da função principal do Conselho de Segurança e deixado com especialistas militares sob o comando do Calibafa. O Calibafa tem gerido o lado militar, o lado operacional da guerra, pelo que entendo, enquanto Larijani cuidava do lado diplomático, das relações com a Índia, sabe, de todos esses outros aspectos. Então, eles vão querer tirar o Calibafa do cargo, que, pelo que se diz, tem sido muito eficaz nele. Bem, talvez. Quer dizer, não dá para afirmar. Mas, como a European Union disse, sempre há consequências inesperadas dessas coisas. Israel sempre parte do pressuposto de que matar quem eles julgam, não ser pró-israelense, é uma espécie de função necessária. Mas isso frequentemente, por assim dizer, é contraproducente, até para os próprios interesses deles, quanto mais para os de outros. Tenho de dizer, essa coisa de ficar só matando, qualquer um que qualquer um considerado não pró-israelense deva ser morto, é terrível. E Trump também começou a falar esse tipo de coisa. Afere como histórias nesses considerado demacc, mas histórias zisso a considerar-se posto fire com matos que, de se yugvam, depedo calexetapia, não seis, naia. E o aconstorio pesse por todo, qual pens consido nato sido se contoro, dessa pordo se contoro,
E se tem 10 joias, desses 100 tordo, sabe são mussária, e para tate, dasses com tordos. Acho isso realmente bastante repugnante. Ele disse que pessoas que não, jornalistas que não apoiam Israel devem ser processados por traição, ao abrigo da lei da traição. A lei da traição prevê pena de morte. Quer dizer, eles realmente vão dizer que vão matar pessoas nos Estados Unidos que não apoiam Israel completamente nessa guerra. Porque há muitos americanos que não apoiam Israel totalmente nesta guerra, além de alguns jornalistas. Mas há, sabe, esse pensamento de exterminar ou ser exterminado que vem de Israel. Tem que exterminar para não ser exterminado. E, claro, esse nunca foi o cálculo, nem para o Irã, nem para o Hezbollah. Embora Trump afirme que Hezbollah e outros disseram que a meta deles é destruir o elemento hebraico da terra lá. Nunca foi isso. Tem sido tentar forçá-los a abandonar a ideia de direitos especiais para um grupo populacional em relação a outras populações com as quais partilham o mesmo território. Isso é uma perspectiva bem diferente. E foi isso que Hassan Nasrallah disse na época. Tratava-se de esgotar e pressionar Israel a um desespero em que eles reexaminassem o sionismo e concluíssem que era um caminho errado tentar estabelecer direitos especiais, segurança administrativa e direitos financeiros para um grupo populacional em território ocupado por outros povos. Como você vê a situação em torno de Netanyahu? Qual é a sua leitura da situação atual? Não vimos Netanyahu nas duas últimas sessões de informação de segurança em Israel. Como você interpreta isso? Bem, não podemos, quero dizer, simplesmente não sabemos. Quero dizer, houve meio que um tsunami de vídeos, obviamente, gerados por inteligência artificial sendo divulgados. Mas será que estão deliberadamente lançando vídeos de inteligência artificial para confundir a situação? Ou são vídeos de inteligência artificial lançados para encobrir uma realidade que não querem mostrar ao mundo? Não sabemos isso. E não adianta muito tentar adivinhar. Vamos saber a seu tempo. Mas, por enquanto, dá para ver esses vídeos e tirar algum tipo de conclusão. Mas ela pode estar errada. Outra coisa que observamos, em termos psicológicos, uma grande mudança ocorrendo nos últimos dias em Israel. Uma grande mudança que é especialmente evidente na imprensa hebraica, onde figuras sérias estão dizendo, sabe, que é hora de Trump dar um basta e se retirar desta guerra. Acabou. Não está levando ao sucesso. Quer dizer, muitos militares e políticos sérios, escrevendo na imprensa hebraica, dizem houve uma mudança completa de tom. E se você olhar nos últimos dias para a imprensa hebraica, o que chama a atenção é a sensação de que todos estão escrevendo sobre banalidades, sobre alguma parte arcana do conflito entre as várias partes, sobre as próximas eleições em Israel, ou algo assim. Quem diz isto ou quem diz aquilo, quero dizer, e não sobre a guerra, não estou dizendo nada sobre o Irã. Então, por que isso? Não sei. Não sei bem o que é, mas parece que algo bastante importante atingiu Israel, porque está, por toda a imprensa hebraica, uma sensação de que algo mudou. Não posso dizer como mudou ou o que é, mas acho que é importante. E, provavelmente, teremos que esperar para descobrir o que é. Mas também vimos sinais de ansiedade e crise em Washington. Pessoas dizendo que a sessão de informações de segurança foi péssima. Quer dizer,
saindo das sessões de informações de segurança classificadas em Washington e dizendo: "Uau, isso é terrível." Eles não dizem o que foi terrível, mas há uma mudança na mentalidade. E acho realmente importante também dizer, e digo isso a você que sabe disso. Portanto, quero dizer, para a audiência, acredito que também haja uma mudança psicológica no Irã. As pessoas se uniram, quero dizer, de uma forma que não se via desde a Revolução. Quero dizer, como povo, as pessoas se uniram, estão absolutamente firmes e decididas a ir para as ruas. Pessoas que antes podiam estar na oposição mudaram completamente de posição. Quero dizer, não existe uma oposição do tipo que Donald Trump. There's a change in psychology, I believe, in Iran too, that people have come together, I mean, in a way that hasn't existed since the revolution. I mean, as a people have come together. I mean, they are absolutely solid and forthright going onto the street. People who might have been in the opposition camp have now switched completely. I mean, there's no opposition of the sort that Trump Acredita que, de alguma forma, vai assumir o controle do país. Há uma espécie de resiliência e firmeza no povo. Você percebe? Algo acontece, uma explosão acontece quando há multidões nas ruas e as pessoas não saem do lugar. Simplesmente ficam ali. E mesmo que alguém da multidão seja morto, as pessoas permanecem. No Ramadã, depois do iftar, depois da ceia, eles saem para as ruas. Então acho que, na verdade, os bombardeios e a perda de vidas civis endureceram a oposição aos Estados Unidos e a Israel no Irã e criaram uma espécie de espírito de resistência, um espírito que também tem a ver com a essência do que é ser iraniano e do que é ser parte deste experimento. E então acho que esse é outro elemento importante. E acho que a psicologia também está mudando nos Estados Unidos de forma bastante profunda. Temos que tentar entender o que é isso. Não está totalmente claro, mas em alguns setores há um certo pânico. No ar, quero dizer, pânico não só por causa da guerra, mas pela economia e pelas eleições de meio de mandato. Além disso, está surgindo a questão: por que estamos nessa guerra? Não se trata apenas de ter um pretexto. Qual foi o pretexto para lançá-la? Se foi o programa nuclear ou algum outro motivo, tipo a alegação de que o Irã teria ameaçado Israel, o que não ocorreu. O Irã ameaçou os Estados Unidos, o que também não aconteceu. Mas há algo, porque você fica com a sensação de que, por que Donald Trump entrou em algo tão manifestamente errado? Quer dizer, tão obviamente estúpido envolver Delzi nessa guerra, quando, normalmente, ele tem instintos políticos bastante bons. E isso, creio, European Union, deixa muitos americanos, e você os ouve dizer isso, com a sensação de que há algo oculto aqui, nessa equação, algo, uma estrutura de poder capaz de forçar e aprisionar as pessoas em comportamentos que elas não teriam adotado de outra forma. E assim, esse tipo de sensação leva os americanos a se perguntarem: o que exatamente é essa estrutura? O que ela representa?
e quem a controla, porque é algo invisível aos olhos dos americanos. É óbvio que está lá e que tem um enorme poder por trás. Dão Zizoma, Dão Zixou. Mas a questão de quem realmente controla o destino dos Estados Unidos está se tornando um tema importante nos Estados Unidos. E isso é algo relevante. E então temos, claro, as eleições de meio de mandato, e as eleições de meio de mandato estão causando um verdadeiro pânico no Partido Republicano. Quero dizer, eles tiveram uma reunião no campo de golfe Doral, propriedade de Donald Trump na Flórida, avaliando a situação. E, sabe, ouvi um republicano dizer, escute, a maioria das pessoas nessa reunião sabia que, do jeito que as coisas estão, eles não vão conseguir. Quero dizer, a maioria não vai passar por essas eleições de meio de mandato. Vão se afogar, ou, se conseguirem manter-se à tona tempo suficiente até as eleições de 2028, esperam que possam se recuperar. Mas há um sentimento real de ansiedade e eles sentem que perderam completamente sua base do Make America Great Again. Então esse é outro elemento da guerra além do aspecto econômico, porque, quero dizer, parte desta guerra assimétrica que o Irã está conduzindo assimétrica, e estou falando do fronte militar, sempre foi uma guerra assimétrica, mas também é uma guerra contra a logística e contra a economia. E me parece que isso está realmente assustando as pessoas que não conseguem que efetivamente o Irã está controlando a passagem pelo Estreito de Hormuz. Por enquanto está permitindo que certos navios passem, os navios chineses estão atravessando, navios indianos e, creio, também um paquistanês passaram, mas outros, a grande maioria, não conseguem passar. E isso está gerando muita preocupação com a inflação no Ocidente e a desaceleração econômica, talvez até uma recessão ou algo pior. E isso, quero dizer, vai ter um grande impacto, isso vai repercutir muito nas eleições de meio de mandato. As pessoas falam do preço da gasolina na Califórnia, $8 o galão, o que é bem considerado escandaloso. Os americanos são, penso, os mais sensíveis ao preço do seja como for, petróleo, gasolina. Isso realmente afeta a política, não só os bolsos das pessoas, mas é uma espécie de termômetro político. Preços altos da gasolina são um voto contra o governo em exercício. Quer dizer, é meio mecânico. É isso, European Union, acho, de certa forma. Então, esses são alguns dos elementos, e eles esperavam que a China mudasse de posição, que por causa do fechamento de Hormuz, a China se juntasse a eles num processo para reabrir o estreito. Mas com a China, acho que eles subestimaram a situação. 40% do petróleo que passa por Hormuz ia para a China. No entanto, na realidade, sendo a China uma consumidora enorme de energia, isso representa menos de 5% do consumo total dela. Ou seja, não é algo existencial para a China e,
De qualquer forma, ela encheu suas reservas estratégicas antes da guerra. Na verdade, ao contrário dos Estados Unidos, tomou precauções estratégicas. Encheu suas reservas e seus petroleiros continuam a passar por Hormuz. Então, para a China, isso não é, digamos, um grande problema. Claro, eles dependem deste petróleo iraniano, mas ele está fluindo e provavelmente continuará a fluir durante este período. E, ao mesmo tempo, eles estão apenas exportando para a Europa, para a Ásia. As exportações deles estão disparando e se tornam cada vez menos dependentes do mercado dos Estados Unidos. Suas exportações, creio, subiram quase 20% no último trimestre, e as exportações para os Estados Unidos vêm caindo, porque a China está se reorientando e isso tem enormes consequências, pois toda a economia está, por assim dizer, girando em direção à China por causa de sua competitividade. Ela é competitiva de uma forma com a qual ninguém no Ocidente, nem a Europa, nem os Estados Unidos, consegue competir. Tem deflação nos preços de bens manufaturados, enquanto nós temos inflação de preços. A China não está ameaçada pelo que acontece em Hormuz. Ao contrário do que parece Bessant e Donald Trump acreditam. Pelo contrário, está se saindo muito bem neste período e provavelmente não vai sentir necessidade de mudar a situação no terreno. Porque, e talvez voltemos a isso depois, isto é uma grande mudança geopolítica, uma transformação geoestratégica que está acontecendo. Mencionei a China, claro, e a Rússia, e o que o Irã está fazendo ao assumir o controle desses pontos de estrangulamento e das rotas marítimas do Golfo Pérsico, pelas quais viaja a maior parte da energia. Creio que 40% do total segue por essas rotas. Eles estão, de fato, mudando a situação geopolítica dos estados do Golfo, mas também de outros países como o Japão, seja Taiwan, seja a Coreia do Sul, todos muito mais dependentes do petróleo, e a Índia e o Paquistão. Agora, o Irã, por enquanto, tem permitido que a Índia opere seus petroleiros, apesar de Modi ter ido e, de certa forma, dado suas bênçãos a Israel numa demonstração extraordinária de subordinação a Israel pouco antes de a guerra começar. No entanto, o Irã ainda permite à Índia, a sua que é uma decisão política para tentar, não capitalizar sobre o erro de julgamento da Índia, mas tentar trazê-la de volta ao grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, do qual ela, evidentemente, parecia estar se afastando politicamente. Ontem, Donald Trump disse que ficou totalmente surpreso com os ataques iranianos a bases dos Estados Unidos, a esses estados árabes do Golfo Pérsico. E ele até perguntava às pessoas ao redor, alguns membros de sua administração, ele dizia, ficamos todos surpresos com esses ataques e com a forma como o Irã respondeu. Por outro lado, ele disse outra coisa. Ele está surpreso com o Reino Unido, com o primeiro-ministro britânico por não estar disposto a participar dessa espécie de coalizão que ele tenta formar para ir
contra o exército iraniano e o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e reabrir o Estreito de Hormuz. E não se trata apenas do Reino Unido. Vê-se vozes diferentes vindo dos países europeus. Por exemplo, Merz disse que isto não é uma guerra da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E não podemos, disse o ministro da Defesa da Alemanha, não há nada que os europeus possam fazer que mude substancialmente a situação no Estreito de Hormuz. Por isso eles não veem uma opção viável para os europeus participarem disso. Ele está mesmo surpreso. Porque são coisas tão comuns de que falamos por mais de um ano. European Union diria, desde que a guerra começou, desde a última guerra, a guerra de 12 dias em junho de 2025. Falávamos sobre como o Irã reagiria e o quão devastador isso poderia ser para toda a região. E por que isso seria tão surpreendente para o governo de Donald Trump e para o próprio Donald Trump? Acho que porque eles estão cativos ideologicamente. E quando se é cativo da ideologia, você não se olha no espelho e só vê o seu próprio reflexo. E então acho que foi isso que aconteceu. Como o European Union disse, o propósito de todo esse período, na verdade desde o final dos anos 70 parece ter sido, sabe, há alguma estrutura de poder que não é fácil de ver qual é exatamente o propósito ou o interesse dela. Mas tivemos, sabe, após a Revolução Iraniana, o golpe de Estado em 56, e depois tivemos Líbia, Síria, Iraque, Afeganistão. Todos esses, se há um tema, estão ligados ao que se chamou de guerra contra o terror. E quão incrível tem sido essa capacidade de propaganda, de modo que você ouve pessoas bastante sensatas. Alguém como Tucker Carlson ainda pode descrever o Irã como um estado terrorista, o que é escandaloso, mas como, de certa forma, isso é tão diferente dele, porque ele entende a história que vem ocorrendo, que aparentemente não está no interesse americano. Quero dizer, claramente a intervenção no Iraque não foi. O Afeganistão também não foi. Tudo isso. A Líbia estava nos interesses americanos? Bem, suponho que eles roubaram o ouro. Mas tudo isso, a Síria estava nos interesses americanos? Bem, suponho que eles roubaram o ouro. Mas tudo isso, a Síria estava nos interesses americanos? Bem, suponho que eles roubaram o ouro. Mas tudo isso, a Síria estava nos interesses americanos? Sério? Quero dizer, então, o que está por trás disso? E European Union, acho, como o European Union disse, essa é uma questão que surge, mas eles não permitem que seja discutida. E isso é bem claro nos Estados Unidos. Qualquer um que queira levantar a questão de, sabe, por que seria do interesse americano se envolver nisso, é ou atacado verbalmente ou de outras formas, sabe, criticado por assumir uma posição que é descrita como anti-americana ou hostil aos interesses. Quanto à Europa, acho que ela sentiu mais de perto as consequências disso. Então você mencionou o Starmer, mas olhe para um de seus predecessores, Blair. Ele é perseguido onde quer que vá. Ele realmente não consegue aparecer. Ele fez uma ótima fortuna, ganhando milhões no Oriente Médio e por aí vai. Mas em casa, ele é perseguido como criminoso de guerra por sua parte na guerra no Iraque. Quero dizer, isso destruiu. Quero dizer, ele pode ser uma celebridade em Washington. Na Grã-Bretanha, não. Pelo contrário. Então, sabe, o Starmer viu isso e entendeu. E, além disso, o Starmer está encantado por Zelensky.
Quero dizer, o Zelensky vai estar em Londres de novo hoje. De novo, hoje, pedindo dinheiro e apoio porque ele acha que o conflito com o Irã desviou a atenção que deveria estar nele. Então, sim, você está certo. European Union, acho que as pessoas, que o elemento oculto de ideologia nisso significa que eles não conseguem se ver como os outros os veriam e se enxergar claramente no espelho. Eles se veem lutando uma guerra pela civilização ocidental contra os bárbaros às portas. Mas isso é uma construção orientalista. Simplesmente não corresponde à realidade. Está completamente desligado da realidade. Não consigo ouvir. It's just doesn't relate to reality. It's just quite divorced from reality. I can't hear. O que vemos na Ásia Ocidental é um confronto de duas, ou podemos dizer três, estratégias. A estratégia do Irã, a estratégia dos Estados Unidos e a estratégia de Israel. O Irã não parece buscar decapitação nem assassinar pessoas em Israel. Eles miram pontos estratégicos, bases militares, essas coisas, centros de tomada de decisão em Israel ou no Golfo Pérsico e a sede da Agência Central de Inteligência no Golfo Pérsico. E, por outro lado, percebe-se uma espécie de divisão entre os Estados Unidos e Israel quanto à estratégia. Os Estados Unidos querem algum tipo de mudança de regime, como aconteceu na Venezuela. Donald Trump, obviamente, tem falado sobre isso. Ele quer alguém no Irã para governar o país do jeito que acontece na Venezuela. Por outro lado, vê-se o Estado de Israel. Para Benjamin Netanyahu e seu governo, o objetivo é destruir o Irã. Eles não se importam com quem venha depois ou quem passa a liderar o país. Querem destruir o Irã e desestabilizá-lo ao máximo. E qual a sua leitura do que está acontecendo em termos das estratégias desses atores, o ator iraniano, o ator dos Estados Unidos e o ator israelense? Acho que, como disse, os objetivos iranianos me parecem pessoalmente bastante claros. O objetivo mais importante é acabar com esse processo de conflito, como, creio, Kuleba disse. Depois vem uma negociação, depois volta à guerra, depois outro período de trégua e volta à guerra de novo, o que tem sido debilitante e desgastante, sobretudo para o bem-estar dos iranianos comuns, não das elites, porque a atrição contra o Irã vem ocorrendo há cerca de 47 anos. Portanto, o objetivo é tornar impossível que alguém contemple outra guerra contra o Irã depois disso. Esta guerra deve ser suficientemente dissuasiva para que não haja outra sequência de conflito, que não se repita um período de paz e, 3 anos depois, volte outro conflito com Israel e os Estados Unidos ameaçando o Irã novamente. Portanto, tem de ser uma guerra que alcance esse objetivo. Acho que esse é um dos objetivos. Ligado a isso está, obviamente, que a guerra só pode acabar com o levantamento completo das sanções, o retorno dos ativos congelados ao Irã e o entendimento de que isso é definitivo. Esta é a última guerra nesse contexto. E depois disso, o Irã estará livre para seguir seu próprio destino. Acho que há alguns objetivos subsidiários do Irã. Os objetivos secundários são remover totalmente da região as forças e bases hostis dos Estados Unidos, de modo que não possam voltar. Quer dizer, a destruição da infraestrutura militar deles é tão grande que, veja, por exemplo, os radares que foram destruídos na base de Al-Udeid custou, sabe,
Iran. mais de $1 bilhão. Subsidiary objectives are Agora, to remove houve the 5, hostile creio, forces of European the United Union, States bases under the diferentes, region completely, in a não way in todos which com they o mesmo cannot come custo, back. I mean, the mas houve pelo menos 5 destruction of their desses military radares. infrastructure is Mas a so questão não great é apenas o that custo. I Os mean, americanos dizem que look at levaria these de things 5 like a the 8 radars anos that have been para destroyed substituí-los, in por causa do problema que eles Al-Udeid têm com base. linhas de I mean, fornecimento e terras cost raras. more than $1 billion Todas as coisas de que dollars precisam da of China cost. para isso. Now, there have been 5, I think, Portanto, different. They're not all the same cost, but they're acho at que esse least é o 5 of objetivo, these radars. So the point fazer was, the isso. point of that is not just the cost, E but acho que o objetivo the Americans secundário é said it would take colocar o 5 Irã to no 8 comando years do to Golfo replace it Pérsico, because of the problem they have with da supply arquitetura lines de segurança and e da rare estrutura earths, dos all the corredores things they tanto need para from o China abastecimento to de do that. energia quanto para a passagem de I think energia. that is the aim, is to do that. And I think E se the isso for secondary alcançado, aim is to make então, claro, put Iran in charge of the Persian acho que Gulf. isto implica uma mudança completa na Security postura política dos architecture Estados do Golfo. and of the Sim, architecture for or the corridors for both supplying energy and for the passage of energy. And if that is achieved, then of course, I think it implies that there will be a complete change in political posture of Gulf states. If se you você take pegar, por something like exemplo, os UAE, Emirados Árabes Unidos, eles dependem totalmente de Hormuz, há o porto de Faixa, perto de Omã, mas o Irã atacou um navio que tentava carregar um jato antes, e todo o seu alimento retorna por ali, pelo Estreito de Hormuz. Então, é muito difícil, desculpe, é muito difícil para eles persistirem nessa postura de hostilidade ao Irã. Então, haveria uma mudança estratégica bastante importante ali. Bis, line that they've had of hostility. So there would be a change, quite an important strategic change there. Alistair, quer dar um golo de água? Acho que isso ajuda. Sim, não tenho certeza se tenho água, certo? Obrigado. Desculpe. Okay. Better. Thank you. Sorry. não. Alistair, você tem mencionado a estratégia desses países, que sabe, têm suas próprias agendas, agenda militar e agenda de inteligência. Mas até agora, quão bem-sucedida, por exemplo, foi a operação? Na minha opinião, a agenda do Irã é sobreviver aos ataques de Israel e dos Estados Unidos. E quão capazes são de sobreviver, atacar e revidar contra os Estados Unidos? Porque a agenda principal agora é que os Estados Unidos não podem estar no Golfo Pérsico. Eles querem que todas essas bases sejam removidas. Eles não podem remover a sede da Agência Central de Inteligência, mas podem derrubar fisicamente esses sistemas de radar e outras coisas importantes para o sistema de defesa aérea de Israel. Por outro lado, como você mencionou, eles pedem sanções. Eles não querem isso. Agora tem uma peça de barganha com Israel chamada Mussis. E, na sua opinião, como esta guerra está mudando de um nível para outro?
Bem, porque acho que pensamos a guerra em termos clássicos, ocidentais, aplicação maciça de força militar, especialmente bombardeios ou disparo de mísseis de cruzeiro contra o Irã, supostamente para mudar o sentimento dos iranianos ou para destruir suas estruturas. Mas, se você se lembra, isso não funcionou. Com o bombardeio de Belgrado em 1999, disseram a Clinton que seriam 3 ou 4 dias e que estaria resolvido. Durou 3 meses. Envolveu 1.000 aeronaves. Envolveu 1.000 aeronaves. Acho que houve algo como 38.000 ataques separados nesse período. E o que isso alcançou? Não destruiu o exército sérvio. Não destruiu. Destruiu alguns tanques, mas não mudou o cálculo. Dizem que, o governo caiu. Na verdade, o governo caiu depois por razões diferentes, mas era a mesma posição que poderia ter sido oferecida no início da guerra e que foi oferecida no fim. Então, isso há essa grande ilusão que não é partilhada por muitos militares seniores em Washington, no Pentágono, que dizem que o bombardeio tem sido o recurso padrão, a resposta automática do Ocidente, mas nunca trouxe os objetivos esperados. Então o Irã, a partir de 2003, da Primeira Guerra do Iraque, viu o que aconteceu em Bagdá. O choque e pavor dos Estados Unidos, bombardeios massivos, a destruição do comando centralizado de Saddam Hussein. Viram isso e decidiram o que fazer, porque não é possível construir uma força aérea capaz de enfrentar o poder aéreo americano. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem travar uma guerra naval nos termos ocidentais típicos, com navios de guerra duelando e porta-aviões e tal. Então fizeram o óbvio. Disseram, o que queremos fazer é... Quer dizer, no que toca à aviação, eles não têm domínio aéreo. European Union, acho, hoje. Talvez tenham alguma superioridade em partes do Irã, mas não de forma geral. E a decisão iraniana, pelo que entendo, foi: bem, nós não temos uma força aérea. Não vamos tentar construir uma força aérea equivalente. Então vamos proteger nossa infraestrutura da força aérea enterrando-a. E tudo ficará subterrâneo. Quer dizer, até aeroportos subterrâneos, túneis de mísseis a 90 metros de profundidade, fora do alcance de bombardeios, escondidos. Como parte do processo de dispersão do comando, tudo isso foi espalhado por todo o Irã, um país do tamanho da Europa Ocidental. Silos muito profundos, todos operados autonomamente, com instruções para que pudessem continuar mesmo se o comando central fosse decapitado, como em Bagdá em 2003. Seria como uma máquina. Uma vez acionado o botão, tudo seguiria porque cada comandante tinha, autoridade previamente combinada para agir por iniciativa própria, segundo as instruções dadas antes da guerra. European Union vi isso acontecer, aliás, quando estive no Líbano em 2006. E isso foi testado pela primeira vez pelo Hezbollah. Cada área, unidades do exército, por assim dizer, tinha instruções de trabalho que continuariam mesmo se houvesse uma completa quebra nas comunicações e na liderança.
e cooperavam com a seção ao lado, atrás ou à frente, mas não pediam instruções a Beirute porque sabiam o que deviam fazer se Beirute fosse arrasada. Isso foi muito eficaz. Lembro que todos diziam, a maior força aérea da região, a mais moderna. Bem, eles consumiram seus alvos em cerca de... Acho que pensavam que os ataques durariam mais, mas acabaram em cerca de uma semana. Supostamente todos os alvos foram atingidos, e o Hezbollah continuava a disparar mísseis, continuava a lutar, e quando o banco de alvos deles expirou, começaram a acertar casas e civis. Tinham de continuar a atacar mesmo sem alvos militares. Então muita coisa foi só atacar manequins e iscas que o Hezbollah colocava para parecer lançadores. Eles podiam remover um lançador em menos de 1 minuto e enterrá-lo. E aí, sabe, todo mundo dizia, o Ocidente, o Hezbollah, está sendo derrotado, Israel está vencendo, está ganhando. Mas depois de 33 dias, na verdade foi Israel que pediu um cessar-por-fogo e disse que tinham de parar. E sabe, o Hezbollah venceu, continua lá e agora está provando, quer dizer, que realmente vem bombardeando o norte de Israel com foguetes e ataques. E eles mudaram, sabe, também adotaram táticas assimétricas. Ninguém sabe quem é a liderança da ala militar, quem é o comandante. Eles não usam comunicações, nem telefones móveis, nem nada disso agora, depois da história do pager. They could remove a launcher in less than a minute and hide it underground. And so, and everyone said, oh, well, the West is, Hezbollah is being defeated, Israel is winning, it's winning. But after 33 days, then actually it was Israel who asked for a ceasefire and said, we have to stop this. Hezbollah won, and it's still there, and it's now proving to be, it is, really hammering northern Israel with rockets and with attacks. And they've changed them, they've also gone asymmetrical. No one knows who the leadership of the military wing is, who's the commander. They don't use communications or cell phones or anything like that now after the pager thing. E o próprio Israel diz que não tem nenhuma visibilidade sobre o Hezbollah agora. E voltam às táticas antigas de atacar e desaparecer. Então há um ataque, Israel sofre baixas e eles somem. Eles não ficam para a força aérea vir e destruir tudo. Já se foram. Portanto, estamos numa guerra assimétrica e os Houthi podem entrar nela. E temos isso no Iraque, com os assadistas atacando, especialmente em Erbil e naquela área onde os Estados Unidos têm uma posição muito forte. E veja o que aconteceu com a Zona Verde, onde os Estados Unidos tiveram de evacuar. Acho que é a maior ou a segunda maior embaixada que os Estados Unidos têm na região. Então estamos numa guerra assimétrica e por isso é impossível fazer um tipo de balanço que signifique algo. Sabe, assim, os Estados Unidos e Israel dispararam tantos mísseis de cruzeiro contra o Irã. Mas qual foi o efeito? Isso destruiu o sistema de comando. Não, por causa da doutrina, em mosaico, que tem sido difundir e espalhar o sistema de comando por muitas autoridades diferentes, com as pessoas tendo suas próprias estruturas de mísseis, suas próprias armas e autoridade para usá-las como acharem melhor diante da morte ou do assassinato de um líder supremo. E foi isso que aconteceu quando o líder supremo foi morto naquela manhã de sábado. Em menos de uma hora, toda a estrutura começou a atacar bases dos Estados Unidos no Golfo. Então, sabe,
Esta é uma guerra diferente e os ocidentais têm muita dificuldade em compreender. Estão tão acostumados, sabe, com choque e pavor, grandes bombardeios, entrar e sair rápido, sabe, operações curtas, terminam rápido e pronto. Sempre que perguntam a Donald Trump quando ele vai acabar com a guerra, ele diz: quando o European Union decidir, European Union posso acabar com a guerra. Mas saiu um artigo novo no Political Alistair. Diz que Donald Trump, aliados de Trump, temem que o Irã esteja fugindo do controle do presidente. Dizem que os iranianos agora têm as cartas na mão. E não importa muito o que Donald Trump sinta sobre o conflito, porque não está em suas mãos pôr fim ao conflito. Por outro lado, você mencionou uma estratégia assimétrica por parte dos iranianos que, de certa forma, mudou os termos do confronto até agora. E como você vê a escalada nessa direção? Porque, de algum modo, nos Estados Unidos e em Israel, muita gente argumenta que talvez forças terrestres tragam alguma mudança em todo o campo de batalha. Acho que a maior parte disso é tolice. De novo, na guerra assimétrica, o Irã tem uma marinha pequena, mas não tem fragatas, nem encouraçados e coisas desse tipo. Sabe, essas embarcações são vulneráveis e fáceis de atacar. Quero dizer, é por isso que, sabe, os grupos de porta-aviões e aviões se mantiveram quase a 1000 quilômetros do Irã, porque sabem o quão vulneráveis são. Depois, eles se aproximam do Irã. Mas o que vemos é que, digamos, o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz é afetado por várias capacidades que eles têm. Primeiro, controle básico de fogo, não só nas áreas costeiras, mas em posições atrás da costa. Controle de artilharia. Depois há drones subaquáticos manobráveis, drones direcionais submersos, tipo torpedos muito rápidos que se movem pela água em alta velocidade. E há drones de superfície, lanchas velozes, e acho que o Irã tem centenas dessas lanchas, carregadas de explosivos, que podem ser guiadas e zigue-zaguear ao se aproximar de um navio. E vimos o efeito disso num petroleiro americano que entrou em chamas. E então, o que você vai fazer? Quero dizer, se você tentar posicionar uma fragata americana ou europeia para escoltar um comboio, elas ficam totalmente vulneráveis a uma pequena lancha que de repente as atinja, cheia de explosivos, e serão destruídas. Qual é a solução para isso? Não há uma resposta fácil para essas ameaças subaquáticas. Ainda não vimos esses usados em ação, mas eles existem. Portanto, temos o elemento subaquático. E então, o ponto médio, o Irã, está obrigando os navios a passar por esse ponto, e não por outras rotas, perto daquelas ilhas. Esse ponto fica a cerca de 21 quilômetros, ou seja, isso está dentro do alcance de tiro. Enviar tropas terrestres, quero dizer, isso é absurdo. A extensão da costa iraniana ao longo do Estreito de Hormuz e rumo ao Golfo é algo como 2.000 quilômetros. E então, de tanto, esse está cá, e em Taã, Sa, ou Aco, de Taã, Uau, Nofo, Non, Do, No, No, são, No. Então você vai mandar 2.500 soldados para lá. Isso significa um soldado por quilômetro, na prática. Seriam necessárias forças muito maiores para isso. Por isso não creio. Sei que se fala nisso, mas outro ponto é que, claro, seria uma linha vermelha para a base de apoiadores do Trump. Quero dizer, eles não gostam do fato de que, tendo prometido, não haveria novas guerras no Oriente Médio. É isso que teriam. Mas, ao falar em tropas terrestres, para essa base, isso é uma linha vermelha.
Se Trump quiser perder tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado e acabar sendo alvo de um processo de impeachment, essa me parece a maneira de conseguir isso, mandar tropas em terra. Além disso, você não pode, as pessoas não consideram, por exemplo, a Delta Force ou os fuzileiros navais nesse caso. Se você os mandar para o Irã, eles não saberiam o que fazer. Não saberiam quem é amigo, quem não é, e desconheceriam as circunstâncias. Eles nunca lutaram nesse tipo de circunstâncias tão diferentes. Acho que isso só daria mais um ponto de pressão para o Irã nesse caso. Certamente não abriria o estreito. Portanto, o Estreito de Hormuz não está bloqueado, mas dá, por assim dizer, controlado seletivamente. A situação econômica vai piorar. European Union não ficaria nada surpreso se os Houthis começassem a interferir com petroleiros tentando carregar no terminal saudita no Mar Vermelho, que acho que processa cerca de 5 milhões de barris por dia, se tanto. Mas não sei se, não creio que os Houthis tenham entrado nisso. Acho que estão apenas esperando o momento certo, como vimos com o Hezbollah. Então não há uma saída fácil para isso. Mas, claro, as exigências que mencionei, o fim das sanções e, aliás, uma das exigências iranianas, se estou certo, seria a retirada das forças de defesa de Israel de Gaza e dos territórios palestinos. Isso também ocorreria. Quero dizer, os Estados Unidos, ouvi um americano perguntar, o que é inaceitável? Estamos acostumados a vencer. Como podemos não vencer? Por isso, não vejo que a possibilidade de sair disso esteja realmente no âmbito da política prática nos Estados Unidos no momento. Sair, que não, Osteiconson-ban, ouvi isso senão, ouvi isso petit, sal, por satestisticam e... Antes de encerrar, Alastair, quando o desespero chega a esse ponto, muita gente diz que Israel poderia usar armas nucleares contra o Irã. E o Irã, por outro lado, tivemos mudanças na liderança após o assassinato do líder supremo. E o Irã pode revisar sua política sobre armas nucleares para ter algum tipo de dissuasão. Como você vê, Israel iria tão longe a ponto de usar armas nucleares táticas, digamos bombas nucleares táticas, ou uma bomba nuclear contra o Irã. E como isso vai se desenrolar para Israel e para os Estados Unidos? Quer dizer, é possível. Israel tem, sim, armas nucleares táticas. E o Irã sabe disso muito bem. Provavelmente estão em um dos 5 submarinos que Israel possui, fornecidos pela Alemanha. É possível. E tenho certeza de que isso entrou nos cálculos iranianos. Há também Dimona. E outra coisa que não vimos. Mas, e estou convencido disso, não vimos o alcance, porque todas essas armas que o Irã tem usado foram cuidadosamente dosadas, foram poupadas. Ainda não vimos as armas mais poderosas e não sabemos quais são, mas tenho bastante certeza de que o Irã tem outras armas que não vimos. E entendemos, de certa forma, com a Rússia, não estou fazendo uma comparação exata, que o míssil Oreshnik russo, em certos aspectos,
superou a utilidade, digamos, de uma arma nuclear. Quer dizer, estamos em uma nova era. Ele tem a vantagem de ser muito preciso e de não causar danos colaterais massivos ou destruir todo o ambiente. Portanto, o Eurosionic representa uma mudança em toda a estrutura militar que os russos têm. European Union, não sei o que o Irã possui. Eles não, digo que têm poupado. Eles têm um plano, sabe, expulsar os Estados Unidos de suas bases no Golfo. Eles têm um segundo plano, outra fase, destruir os radares, cegar os Estados Unidos, recorrer a engodos e mísseis, outras formas para confundir os americanos. Não vi nenhum sinal claro de que os americanos ou os israelenses, eles falam, sabe, de lançadores móveis, mas European Union não vi e seria muito difícil imaginar. Não acho que eles sequer saibam onde estão os silos de mísseis e eles estão espalhados, sabe, por um enorme território montanhoso e com grandes florestas. Quer dizer, é procurar uma agulha num palheiro e European Union não vejo que eles tenham conseguido isso. Então não sei qual seria a resposta à sua pergunta, mas vamos torcer para não termos de, sabe, descobrir. Sim. Muito obrigado, Alastair, por estar conosco hoje. Prazer enorme, como sempre. Não, o prazer foi meu, não seu. Obrigado por me convidar.